Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Sebastião Marte, para que nós possamos fazer mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição de hoje, como a nossa irmã já falou, o amigo oculto, é o item 95. Sempre nas nossas palestras, para quem está vindo a primeira vez, fazemos a sequência de um livro. E nisso nós estamos todos estudando o caminho, verdade e vida. Como a nossa irmã já falou na leitura, ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Ele conta essa passagem de Lucas, que os discípulos se afastaram de Jerusalém para essa cidade um pouco distante, porque estavam perdidos, estavam fugindo deles mesmos e estavam nesse caminho errado. Desorientados, não perceberam a presença de Jesus. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atingem o Evangelho e espantam-se à face do sacrifício necessário à eterna iluminação espiritual. Não existem, não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagem mentais distantes. Nós vemos o chamamento todos os dias da doutrina de Jesus em variadas localidades. Todas as escolas religiosas falando dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita não é diferente. É a terceira revelação de Jesus. Traz esse chamamento constantemente. É a doutrina da verdade. Tanto é que essa passagem de Lucas nos reflete a nós. Ele conta que os discípulos se afastaram de Jerusalém, desorientados com aquele fato da crucificação de Jesus. Eles não entenderam. Jesus foi crucificado porque ele tinha uma missão, ele tinha um aprendizado para nós, para nos mostrar que a vida era eterna. E ele tinha a determinação do Pai maior. Tanto é que no item de ontem, 94, Marcos conta no capítulo 15, que disseram a Jesus: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Nós também somos constantemente chamados a isso, né? Vocês estão nessa doutrina? Nossa, por que não enricaram? Porque a missão de Jesus não era revolucionar, era ensinar. Assim como nós, batalhadores do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, andando passo a passo, ainda com muitas dificuldades, fazendo o possível para acertar. E constantemente somos também ironizados. Mas você é espírita, ainda está nessa dificuldade, como se nós fôssemos santos, como se nós ainda não estivéssemos lutando para sair das dificuldades, das situações diferentes que o Evangelho nos chama, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, com a fé, com a esperança, com a caridade, no caminho reto, fazendo o possível para nos governar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Não somos diferentes dos outros. Jesus não era diferente. Então disseram a Jesus: você é todo poderoso, por que você não desce da cruz e salva-te a ti mesmo? Ele tinha outra missão, que era de nos mostrar que a vida continua. Assim como a doutrina espírita constantemente nos informa. Nós não morremos, a vida continua depois do túmulo. E é preciso mesmo que nós acreditemos nisso, para o quanto antes retificarmos o caminho, fazendo o melhor no nosso alcance. Estamos retornando para essa reencarnação, para mais um aprendizado. Aprendizado com o nosso próximo.
Não vamos chegar a Deus sem passar pelo próximo. Então, tenhamos que ter paciência com aqueles que estão dividindo a mesma casa conosco, o mesmo local de trabalho, a mesma cidade, as mesmas ruas. E às vezes perdemos a paciência, perdemos a fé e começamos a nos atribular. Aí sempre chega, né, aquele irmão com uma palavra, com um livro, com orientação, e às vezes não queremos nem escutar. Distanciamos dos ensinamentos de Jesus. E é muito fácil isso acontecer, porque damos muita atenção às coisas do mundo. É o celular, é o tablet, é o WhatsApp, as notícias do momento, é a política, é os desastres do mundo inteiro. Temos que ter cuidado, porque os chamamentos para o caminho errado são muitos. Nós sabemos disso. Desviamos a atenção. Não vou no centro, não, porque é a novela, é o capítulo de hoje. Isso nos tira da nossa concentração e do caminho reto. Nós sabemos disso. Precisamos nos policiar. Precisamos ter essa fé que transporta a montanha. E Jesus nos chama a todo instante para que nós possamos estar com Ele nesses ensinamentos maiores. Quando passa essa época da crucificação, muitos ficam entusiasmados. Porque Jesus na cruz, há 2000 anos atrás isso aconteceu. Não é para que fiquemos presos nessa passagem da cruz dessa forma. Sim, é uma passagem que nos comove muito. Mas foi o sacrifício que Jesus se colocou para nos mostrar. Querem mais? Querem mais? O que nós queremos mais do que essa amostra de Jesus, para nos trazer a verdade, para nos trazer os ensinamentos? E se passaram mais de 2000 anos e nós não conseguimos ainda aceitar essas verdades, estudar. Fala para estudar, ninguém quer estudar. Os templos estão vazios por causa desse chamamento. É o computador, é o smartphone, é a internet. Nós vemos isso aí, né? Não é difícil de identificar. Tanto é que pegam um WhatsApp e saem na rua, sem até enxergar o caminho. Meu Deus, o que é isso? Vão andando com o celular, pode cair, pode ser atropelado, porque estão presos naquilo. Temos que combater essas coisas na nossa vida. O progresso é uma maravilha, nós sabemos disso. Mas precisamos estar atentos, porque são muitas informações que chegam que não nos interessam. E às vezes ficamos chateados e tristes com essas informações. Às vezes nem sabemos se as informações são verdadeiras. E tiramos o nosso sono, tiramos a nossa concentração. Precisamos ter cuidado. Essa fase que nós estamos atravessando é uma fase de mudança, é uma fase que o próprio planeta está saindo de expiação e prova para a regeneração. As informações dos Espíritos são chegadas a todo instante, para que nós possamos fazer essa transformação íntima em nós, na fé, na esperança, nos policiando. Às vezes, identificamos uma obsessão, uma depressão, uma síndrome do pânico. Meu Deus, eu estou obsediado. Mudou o pensamento, mudou a maneira de agir. Tudo bem que a casa espírita é o pronto-socorro espiritual. Mas, às vezes, chegamos na casa espírita, a espiritualidade já está nos esperando desde o dia anterior. Às vezes, chegamos, ficamos lá fora, com o papo do momento. É uma coisa também interessante. Nós vamos dar mais atenção ao papo do momento. E deixamos de nos recolher, de entrar, de conversar com os benfeitores que já nos aguardavam, porque sabiam da nossa necessidade de força que nós carecemos para atravessarmos todas as situações do caminho, que não são poucas. De todos os lados aparecem dificuldades, que temos que driblar, igual os jogadores com a bola, driblar para cá, para lá. Somos nós. Precisamos estar bem para que possamos enxergar
onde vamos fazer o nosso passe, onde vamos jogar a nossa bola. É preciso que estejamos bem, com fé, com amor, trilhando os ensinamentos de Jesus, que não são poucos. Na lição de hoje, é possível que muitos de nós, mesmo tendo um diálogo com Jesus, não reconheça. Isso é assustador. Mas acontece, foi o caso daquele jovem rico, né? Que teve a presença de Jesus, e Jesus falou com ele, né? Se ele largava toda a sua riqueza para acompanhá-lo. E ele não foi capaz de fazer esse sacrifício. E teve outras passagens. Como nós vemos aqui, Pedro, né, foi chamado, Paulo, a caminho de Damasco, né, foi interpelado por Jesus, Pedro na praia, Zequeu numa figueira, né, tantos chamamentos simples. E Jesus estava presente com todos. Eles convidaram Jesus a cear, não apenas na mesa deles, mas a fazer morada nos seus corações. Essa é a escolha que Deus quer de nós, que convidemos Jesus a morar em nós. E é o mais incrível de tudo isso, ele não rejeita o convite, ele nunca diz não, não posso, fica para outro dia, esqueça, jamais. Ele sempre está ouvindo o nosso chamamento, para que nós possamos estar com ele nesse aprendizado maior, de nos melhorarmos enquanto é tempo, de sermos cada dia pessoas melhores, nos modificando, contando até 10, né? Nós temos muito isso em cidade grande. Eu não levo desaforo para casa. Coitado, vai só se estressar, vai só adoecer. Eu não levo desaforo para casa. Grande coisa não levar desaforo para casa, porque aí você vai adoecer, você vai passar mal, você vai ter problema. Quem que é o maior de todos? Não é Jesus? O que uma ofensa pode nos tirar do sério? Às vezes uma ofensa de uma pessoa tão insignificante e nós nos irritamos. Nós vemos isso aí no trânsito constantemente. Pessoas matando o outro, palavrinhas bobas. O que é isso, né? Falta de Deus, falta de estarmos cientes, né, da nossa fé, da nossa esperança inabalável, dos ensinamentos do Mestre, que há 2000 anos trouxe para nós. Já passaram 2000 anos e continuamos aqui, dessa nova reencarnação, aprendendo, batendo na mesma tecla, para que possamos ser cada dia pessoas melhores, para que possamos aprender e passar para aquelas pessoas do nosso lado, nossos filhos, nossos netos. Nós sabemos o que o exemplo faz. Pode não mudar naquele instante, mas com certeza aquilo vai modificando aos tempos. Foi assim conosco, né, com os nossos pais. Às vezes nós achávamos que eles eram duros, né, nos puxava ali no cabresto. Meu pai, meu Deus do céu, que coisa é essa? E hoje que somos pais, nós vemos que o que eles fizeram era o certo, para ensinar, para colocar no caminho reto. E nós também, dentro dos ensinamentos de Jesus, devemos fazer o mesmo. Tem o ES de sábado para adulto, tem a evangelização de criança, tem a educação dos jovens. Temos que incentivar para que eles venham estudar, porque são os adultos de amanhã. O que nós vamos passar para os nossos filhos? É os adultos de amanhã que temos que modificar, começar a implantar essa semente hoje. Nós sabemos o valor do exemplo, fazer o culto no lar. Eu me lembro, a título só de comentário, assim, leve, quando eu comecei a fazer o culto no lar, o marido não era espírita. Falava para meus filhos, vocês não precisam sentar para ouvir esse blá blá blá, não. Vai sentar.
É sentar para escutar. Ah, eu vou dormir. Você vai dormir? Os irmãozinhos que não querem ouvir vai com você. Ah, mãe, então eu vou voltar. Não tinha outra forma de falar. Mas então, se você for para lá, os irmãos também que não querem escutar vai te acompanhar. Aí você escolhe. Você quer ficar lá dentro com eles ou quer ouvir o Evangelho aqui? Os minutinhos sentados para ler o Evangelho, para explicar o Evangelho, para harmonizar a nossa casa, harmonizar os nossos vizinhos, harmonizar a nossa cidade. Deus sabe lá o nosso país. Nessa sementinha que nós plantamos dentro da nossa casa. Com o culto no lar, a leitura do Evangelho, a explicação do Evangelho. E nisso nós vamos modificando aquela energia da nossa casa, esse ambiente tão importante para nós, que nós voltamos todo dia e precisamos dessa energia que refaz, para que nós possamos começar o outro dia bem, tranquilo, para enfrentar a dificuldade daquele dia. Quando dormir, não esquecer da oração. Quando levantar, não esquecer da oração. For almoçar, jantar, agradeça a Deus, faz uma oração. Porque é tudo muito importante. Quando nós agradecemos a comida, oramos, estamos agradecendo aquela pessoa lá do interior que plantou arroz. Coitado, nem transporte tinha por aquele arroz. E está ele na nossa mesa. Abençoado que é o alimento. Temos que estar dando graças a Deus em todas as nossas situações. E comecem a fazer isso para ver como as coisas modificam em volta. Vai para o trânsito, faz oração, Jesus, que aquele irmão não atravessa na minha frente, que ele que eu não bata em ninguém, que ninguém me bata. E aí vai por aí, porque nós sabemos que estamos num mundo de expiação e prova. E a todo instante somos testados. Né? Pessoas que gratuitamente nos ofendem. E se nós não estivermos vigilantes, revidamos. E aí, olha, nós com problema. Nós arrumando companhia para a nossa vida. Onde quer que nós sejamos. Certa vez questionaram: vocês do Kardec, vocês da doutrina espírita, evocam os espíritos. Eu não vou lá não. Como se eles ficassem só aqui. Coisa boa se eles ficassem só aqui dentro, né? Fechava aquela porta e eles não sairiam. Mas não é verdade, né, meus irmãos? Eles estão em toda parte. Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde quer que nós estejamos. Então, o que é que nos evita desse contato com os irmãos distantes da luz? A nossa oração, nosso comportamento, nosso pensamento positivo. E também na casa espírita, né? Aqui realmente é o pronto-socorro. Quando nós estamos aqui, trouxemos vários que nos acompanharam. Muitos queriam vir e não tinham como. E quando nós nos propomos a vir, eles nos acompanharam. Graças a Deus, né? Que podemos hoje fazer essa diferença na vida também dos irmãos desencarnados. Que Deus, misericordioso, está conosco em todos os minutos. Nós vemos essa passagem de Lucas falando desse caminho, que os discípulos não acreditaram na ressurreição de Jesus, ficaram desorientados, perderam a fé e já estavam indo para o caminho errado. E apareceu Jesus para eles. Eles não reconheceram. Só quando, né, Jesus partiu o pão e que eles reconheceram que era o Mestre e voltaram para Jerusalém. Que nós não sejamos esses descuidados, né? Que nós não sejamos esses que esperam, né, acontecer alguma coisa diferente para que nós acreditemos em Jesus. Ele está em todo o tempo do nosso lado. Nós vemos aquela passagem da multiplicação dos pães, que ele só pôde multiplicar os pães porque tinha algum pão. Ele só pôde multiplicar porque tinha alguma coisa. Então ele procura essa modificação, esse pouco de nós para ele multiplicar.
Então, temos que fazer alguma coisa para fazer a diferença, para que Jesus multiplique as bênçãos que nós queremos. Porque somos eternos pedintes. E, às vezes, estamos na frente de Jesus e não fazemos a nossa parte da forma que é necessário fazer. Então, que Jesus, nosso Mestre, nosso Pai de misericórdia, esteja conosco. Não nos abandone, segure nas nossas mãos, nos dê força para continuar. Que nós tenhamos o fé, que nós tenhamos essa força de continuar. Eu vou fazer uma leitura de uma poesia de Cassimiro Cunha, que eu gosto muito das poesias dele, que são muito pequenas, para encerrar. O Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da alma viva. É o tempo da caridade em que a verdade oficia, e onde a bênção na bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se busca o Espiritismo, norteia em tua luz. O Espiritismo é uma escola, é o Mestre amado, é Jesus. Obrigado, boa noite a todos.